Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a base da confiança no mercado financeiro. Vamos falar sobre o delicado jogo de equilíbrio que todo auditor precisa dominar, o famoso risco de auditoria. Vamos pensar numa coisa. A gente confia nos auditores para dizer se os números de uma empresa são de fato reais. Mas e se eles errarem? E se um erro importante passar batido? O que acontece depois? Pois é, essa possibilidade tem nome e sobrenome: risco de auditoria. A definição técnica é bem direta. É o risco de o auditor dar um joinha, um parecer favorável, quando na verdade as contas da empresa têm um erro significativo. Para a gente entender de verdade o risco de auditoria, a gente precisa desmontar ele em partes. E o mais interessante é que a primeira parte desse risco já existe na própria empresa, sabe? Muito antes do auditor sequer pisar lá. E tudo pode ser resumido nesta fórmula aqui. O risco de auditoria é o resultado da multiplicação de dois grandes fatores: o risco de distorção relevante e o risco de detecção. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro pedaço, o risco de distorção relevante, é basicamente o risco que pertence à empresa. É a chance dos livros contábeis dela já estarem errados, seja por fraude ou por um engano mesmo, antes de qualquer auditor chegar para olhar. E esse risco, que é da empresa, se divide em mais duas partes. Pensa nelas como duas camadas de fragilidade: o risco inerente e o risco de controle. O risco inerente, é a vulnerabilidade que já nasce com a coisa. Por exemplo, contas que envolvem muita estimativa, tipo o valor futuro de um ativo, são naturalmente mais arriscadas do que uma conta simples como o saldo do banco. É o risco bruto, sem nenhuma camada de proteção. Agora, o risco de controle. Toda empresa tem sistemas para evitar erros, aprovações, conferências, senhas. Esse risco aqui é a chance de que esses sistemas de segurança da empresa falhem. A tranca estava na porta, mas ninguém girou a chave. Até agora, a gente só falou dos riscos da empresa. Mas e o auditor? Onde ele entra nessa equação? É aqui que o jogo vira e o foco muda para a única parte do risco que ele pode de verdade controlar. Esse é o risco de detecção. É a chance de que o erro exista, os controles da empresa tenham furado e, mesmo assim, os testes e os procedimentos do auditor não consigam achar o problema. É o risco do detetive não encontrar a pista, sabe? Então, aqui está o ponto central que divide as responsabilidades. O risco inerente e o de controle são da empresa. O auditor só pode chegar lá e avaliar o tamanho do problema. Já o risco de detecção é o risco do trabalho do próprio auditor. É o único que ele pode controlar, ajustando quanto ele vai investigar. Com todas essas peças no tabuleiro, a gente chega no coração da estratégia do auditor. Como ele gerencia todos esses riscos nesse grande ato de equilíbrio. E a regra de ouro aqui é uma relação inversa. Se o auditor olha para a empresa e percebe que o risco lá é alto, seja pela natureza do negócio ou porque os controles são fracos, ele não pode se dar ao luxo de também correr um risco alto de não achar erros. Ele precisa, obrigatoriamente, diminuir o seu próprio risco. Pensa numa gangorra. Para manter tudo equilibrado, quando o risco da entidade sobe de um lado, o risco de detecção que o auditor pode aceitar tem que descer do outro. O objetivo final é sempre manter o risco de auditoria geral lá embaixo, num nível bem seguro. E o que isso significa na prática, no dia a dia? É bem simples. Mais risco significa mais trabalho. Para reduzir o risco de detecção, o auditor tem que fazer mais testes, pegar amostras maiores para analisar e coletar provas, evidências muito mais fortes e convincentes. E muito ligado a isso tem um outro conceito fundamental: a materialidade. Porque não se trata só de encontrar erros, mas sim de encontrar erros que realmente fazem diferença. A gente pode imaginar a materialidade como a lente de aumento do auditor. É ela que define o tamanho do erro que seria grande o suficiente para fazer alguém mudar de ideia sobre a empresa. Um erro de R$ 10 talvez não importe, mas um de 10 milhões, com certeza importa. E aqui tem outra relação inversa, outra gangorra. Quanto maior o risco geral da auditoria, menor vai ser o nível de materialidade. Ou seja, o auditor ajusta a sua lupa para procurar erros cada vez menores, porque o potencial de estrago de qualquer distorção é bem maior. Tudo isso nos leva ao grande objetivo do processo. E é muito importante entender que uma auditoria não busca perfeição, não busca certeza absoluta. O objetivo é uma coisa chamada asseguração razoável. E por que não a certeza absoluta? Bom, porque toda auditoria tem suas limitações.
A contabilidade hoje em dia envolve um monte de estimativas. Os auditores trabalham com amostras, eles não olham 100% de tudo. E, claro, tem sempre as restrições de tempo e dinheiro. Essa citação aqui resume perfeitamente o desafio. A evidência de auditoria raramente é uma prova definitiva, tipo um teste de DNA na cena do crime. Na maioria das vezes, ela é persuasiva. Ou seja, ela aponta com muita força para uma direção, mas não elimina 100% das outras possibilidades. Isso nos traz de volta ao ponto principal. O objetivo não é acabar com o risco, até porque isso é impossível. É um gerenciamento esperto para reduzir o risco de auditoria a um nível que seja aceitável, permitindo que o auditor dê sua opinião com alto grau de confiança. Então vamos fechar com uma reflexão. Sabendo que a auditoria é esse jogo complexo de equilibrar os riscos da empresa com os do auditor e que a certeza absoluta não está na mesa, o que a seguração razoável realmente significa para a confiança que a gente deposita nesses relatórios? Essa é a grande questão no coração da profissão de auditoria.